Seja muito bem-vindo a esta apresentação. Nesse vídeo eu vou te contar como você pode construir os horários da sua instituição de ensino de uma forma rápida, simples e sem sofrimento. Sua instituição pode ser uma escola de educação básica, profissional ou técnica, ou ainda uma faculdade, um centro universitário ou uma universidade. Não importa. Eu não sei se você é da diretoria, de alguma coordenação pedagógica, coordenação de curso ou da TI, ou quem sabe da secretaria. Mas uma coisa eu sei. Se você é o responsável por montar o quebra-cabeça das grades horárias de cada uma das turmas da sua instituição, o Power Cubos é para você sem dúvida alguma. Por isso eu vou lhe fazer um pedido. Fique até o final deste vídeo. Eu lhe asseguro que você está diante da ferramenta que vai mudar a sua forma de montar grades horárias. O que eu vou lhe mostrar nos próximos minutos vai permitir, número 1, que a sua escola tenha uma grade horária pensada para que seus alunos obtenham o maior rendimento possível. Número 2, que seus professores fiquem satisfeitos com as suas escalas de trabalho. E número 3, que a sua instituição economize dinheiro com uma grade horária otimizada. Mas antes de mais nada, deixe que me apresente. Meu nome é Camilo Bornia e há mais de 20 anos eu tenho uma empresa que desenvolve sistemas de gestão acadêmica. Atendi e atendo centenas de escolas, faculdades, universidades nas 5 regiões do Brasil. Durante anos escutei os meus clientes reclamarem do verdadeiro suplício que é a tarefa de montar as grades horárias. Uma tarefa que demanda dias, por vezes até noites, negociações exaustivas com professores, coordenadores reclamando, enfim, você certamente sabe do que eu estou falando. Porém, ironicamente, a minha relação com construção de grades horárias começou cedo, lá em 1995, quando eu era professor na Escola Técnica Santo Inácio, em Porto Alegre. Eu lecionava a disciplina de eletricidade no curso técnico em eletrônica 4 noites por semana. Eu ainda estava cursando engenharia elétrica e faltava um ano para eu me formar. Em janeiro daquele ano, eu informei ao professor Ivan, diretor da escola, que o único dia que eu não poderia lecionar era a quarta-feira. Eu precisava daquela noite para cursar a disciplina de instalações elétricas que somente era oferecida naquele horário nos semestres ímpares. Quando eu fui fazer a minha matrícula, ao chegar no último andar do prédio da arquitetura, que era onde acontecia o processo de matrícula, havia um cartaz dizendo: devido a mudanças de horário, requerimento de matrícula na turma da disciplina de instalações elétricas deverá ser feito manualmente. Naquela época, a rigidez dos sistemas não permitiam que as configurações do processo fossem alterados. Sem pensar muito, fiz a matrícula, pois do contrário eu não ia conseguir me formar naquele ano. Eu terminei a matrícula e corri para a escola. Lá chegando, pedi para falar com o professor Ivan. Quando lhe disse que precisaria da quinta-feira livre, já que a disciplina tinha mudado de horário, eu vi aquele senhor ficar verde, amarelo, azul, vermelho, de tanta raiva. Ele abriu um gavetão que ficava sob a sua mesa e tirou umas 10 folhas de papel ao maço. Eram dezenas de grades horárias multicoloridas desenhadas com hidrocor. Aquilo tudo era o seu trabalho de construção de grades horárias. Ele tinha a relação de todos os professores, número de aula, os dias e horários que cada professor podia dar aula, o telefone de cada um deles. E aí ele pegou aquele camalhaço de folhas e jogou sobre a mesa e de forma furiosa me disse: tu tens até quarta-feira para montar todos esses horários. Se não conseguires, eu vou contratar outro professor para dar aula no teu lugar, exatamente nos dias que tu tinha me dito que podia dar aula. E ponto final. E ele saiu da sala batendo a porta com força. Era quinta-feira antes do carnaval. Meu prazo era quarta-feira de cinzas e as aulas começavam no outro dia. Eu peguei aquelas folhas de papel ao maço e fui para casa. E acho que você já pode imaginar como é que foi o meu carnaval em 1995. Para minha sorte, eu não ia viajar mesmo. Fiquei em casa fazendo horário na munheca. Naquela época, quase ninguém tinha e-mail. Celular era artigo de luxo. Eu devo ter conseguido falar com no máximo 5 colegas, já que eu precisava que alguns se dispusessem a mudar o seu horário, que inclusive já tinha sido divulgado pelo professor Ivan. Afinal, para que eu deixasse de dar aulas na quarta-feira, alguém tinha que fazer a troca comigo. E na quarta-feira de cinzas, um dia antes de começar as aulas, eu fui até a escola com o horário montado. E não fui demitido. A única diferença é que ao invés de usar aquelas folhas de papel ao maço, eu fui para Excel, que na época não era nem perto do canhão que é hoje.
mas me ajudou muito. Por essas coisas da vida, em 1998, eu acabei entrando no mercado de gestão educacional, atendendo escolas e faculdades de vários portes. E claro, percebi o óbvio. Meus clientes sofriam todo o início de período letivo com a construção das suas grades horárias. Em 2 ou 3 ocasiões, eu tentei desenvolver algoritmos para resolver esse problema, mas eu simplesmente não consegui. Eu acabei deixando essa bronca de lado, pois apesar de ter consciência da dificuldade em montar grades horárias, eu me dei conta que não tinha capacidade técnica para resolver esse tipo de problema. Em 2011, eu retornei à universidade para fazer um mestrado na área de sistemas de informação e de apoio à decisão. Ainda no primeiro semestre, eu cursei a disciplina de modelos de otimização. E antes de terminar o primeiro mês de aula, já havia caído a minha ficha. Eu estava diante de uma área de conhecimento que me oferecia técnicas para resolver esse meu velho e conhecido problema. Então eu passei a ter um objetivo maior: desenvolver o melhor software para montar grades horárias do Brasil. Terminei o meu mestrado e já engatei o doutorado, sempre com o mesmo foco. Foi ali que aprimorei o algoritmo base do PowerCubos. Todos os meus estudos, leituras, pesquisas, escolha de disciplinas, participação em congressos, produção científica, sempre foram com esse objetivo. Tanto que em 2012, mesmo estando na fase de estudos, onde sequer existia a primeira versão do algoritmo que acabei desenvolvendo, muito menos as interfaces, eu e meu sócio, Maurício, escolhemos o nome PowerCubos e registramos o domínio. PowerCubos é uma alusão ao cubo mágico, que é conhecidamente um problema combinatório de difícil solução. Na metade de 2014, quando o algoritmo de otimização do PowerCubos já apresentava excelentes resultados, trouxemos o Jackson Juliano para, juntamente com o Maurício, desenvolvessem uma interface moderna, amigável, fácil de usar e que rodasse 100% na web. Olhamos tudo o que tinha no mercado e nos impomos uma meta: o PowerCubos deveria proporcionar a melhor experiência do usuário, superando todos os seus concorrentes. E foi assim que, em dezembro de 2016, lançamos o PowerCubos. Ao longo desses anos, trocando experiência com os nossos clientes, recebendo sugestões, o PowerCubos foi recebendo atualizações e aumentando ainda mais o seu poder de fogo. E talvez você esteja pensando: mas tem coisas que só acontecem aqui na minha escola. Acho difícil que consigam me atender. E eu vou te contar então tudo o que o PowerCubos faz. E para isso, nada melhor do que a gente ir para a tela do meu computador sem muitas delongas. Bom, diretamente na tela do meu computador, vamos ver como é que o PowerCubos pode te ajudar a montar as grades horárias da sua instituição de ensino. app.powercubos.com.br, eu tenho acesso ao login. Caso você esqueceu a sua senha, basta clicar em esqueci minha senha. Você vai receber um e-mail para poder fazer o reset da senha. Vou entrar aqui e de imediato eu tenho acesso aos meus projetos de grade horária. Toda vez que você vai começar um projeto do zero, você precisa necessariamente começar um projeto clicando em branco. Vamos colocar aqui, ó, grades 2023. Colégio teste. Pode ser uma faculdade, uma escola, não importa. 2023. Aqui definição do fuso horário. Os dias da semana que a sua grade horária terá aula. No caso aqui eu vou deixar sem o sábado, sem o domingo. Eu posso definir intervalo para o almoço e para o jantar. Se a sua escola tem vários horários que inclusive avançam o horário do almoço, tem até 13 horas, por exemplo, aula, e tem uma outra turma que começa às 13h30, naturalmente o algoritmo vai ter que deixar um horário vago para que o professor ou até a turma possa almoçar. 1 hora, 1h30. O ponto aqui é o seguinte: se eu clico em habilitar intervalo de almoço e deixo, por exemplo, das 11 horas até as 14 e defino que o tempo de almoço é de 45 minutos, em algum horário entre 11 e 14 horas haverá uma lacuna de exatamente 45 minutos para que o professor, por exemplo, possa almoçar. Pode ficar um dia das 11 às 11h45, no outro dia pode ser do meio-dia e 30 até
a 1h15, não importa. A questão é que dentro desse intervalo, o PowerCubos vai ter liberdade para alocar de forma mais eficiente qual é o horário do almoço. Da mesma forma, o intervalo de janta. E tem ainda o intervalo de interjornada. Vamos colocar aqui, por exemplo, 11 horas. O que é interjornada? Para aquelas instituições de ensino que têm aula de manhã, de tarde e de noite, em algumas localidades, de acordo com o acordo com a categoria dos professores, o professor não pode lecionar sem que haja uma janela de 11 horas de um dia para o outro. Então vamos supor que a escola tem a última aula terminando às 23 horas. Ora, só depois de transcorridas 11 horas, isto é, 10 da manhã do outro dia, é que o professor pode começar a lecionar no dia seguinte. Então, se você quer que o PowerCubos, de forma inteligente, verifique se às 11 horas ou 10 horas, não importa o tempo da sua interjornada, seja respeitada, basta selecionar esta opção. Se eu dou um OK, o projeto está criado, grade 2023, e naturalmente com tudo vazio. Dando um clique, eu consigo entrar no projeto. O projeto naturalmente está vazio. E aqui existe uma sequência de botões que deve ser exatamente a sequência que você deve preencher para inserir os dados para o PowerCubos, para que ele faça, para que ele monte o horário para você. Vou começar aqui com períodos. O PowerCubos permite que você cadastre vários grupos de período. O mais comum é que você tenha um grupo apenas, mas você pode ter vários grupos. Vamos começar aqui pelo grupo 1. Vamos, um caso hipotético, vamos supor que a escola começa as aulas aqui às 7h30 da manhã e o primeiro período termina às 8h20. Turno da manhã e dou um salvar. Foi adicionado o primeiro período. Eu posso adicionar os demais ou simplesmente posso clicar nessa seta para baixo que ele vai adicionar um outro intervalo, um outro período exatamente com a mesma duração do período anterior. Perceba que aqui tem 50 minutos. Se eu clico neste botão, ele coloca aqui começando às 8h20, que é o horário que termina o anterior, e coloca mais 50 minutos. Se eu clico de novo, outra vez. Vou clicar outra vez. Só que aqui eu tenho o intervalo do recreio. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer o seguinte. Colocar 10h20 e aqui colocar 11h10. Vou salvar. Se eu clicar aqui novamente, ele vai colocar até meio-dia e coloco outra vez, vai até a meio-dia e 50. Então observe que aqui eu tenho os intervalos que as aulas acontecem. Mas isso é do grupo 1. E eu posso aqui digitar o nome deste grupo e dizer que este aqui é o horário do ensino médio. E eu posso criar um outro grupo de horários. Vamos supor que nesta escola hipotética, o ensino fundamental comece às 8 horas. Perceba que tem um horário inicial diferente do que nós temos aqui. Então, eu simplesmente vou vir aqui, vou dar um adicionar, ele vai inserir um outro grupo. Agora ficou o ensino médio grupo 1. Eu vou renomear este grupo aqui, vou chamar de ensino fundamental. Vou salvar. Vou adicionar, vou dizer que começa às 8 horas e vai até às 8h50. Salvo. E agora eu vou colocar os demais períodos. Vamos colocar aqui, vamos supor que aqui é o intervalo logo depois, então vamos colocar mais um aqui. Vamos dizer que o intervalo aqui vai até aqui 10h50 até as 11h40. E agora eu coloco mais um. Vou dizer aqui que no ensino fundamental são 5 períodos em cada turno. Então observem que eu tenho agora 2 grupos de horários. O ensino médio
e o ensino fundamental. Talvez a sua escola, a sua instituição não tenha 2 grupos de horários. Não tem problema, tem apenas um, fica mais simples inclusive. Mas aqui eu quis ilustrar que o Power Cubos permite que vocês trabalhem com o que a gente chama de horário descasados. São aqueles horários que não começam juntos e não terminam juntos e ainda por cima tem uma intersecção. Isto faz com que o trabalho de alocar professores e turmas seja muito mais complexo. E o ponto aqui é que o Power Cubos faz isso para você. E você pode colocar aqui quantos grupos de horários você quiser. Vamos supor que essa escola ainda tem aula à tarde. Eu poderia clicar aqui e selecionar num novo grupo de horários para ter à tarde. Mas eu não vou fazer isso, porque eu posso simplesmente vir aqui e continuar colocando. Vamos colocar aqui, por exemplo, a 13 horas e 30 minutos, quando começa o horário da tarde, até às 14h20. E vou dizer que o turno é da tarde. E salvo. Observe que ele está colocando no mesmo horário. Isso quer dizer que a turma terá aula de manhã e de tarde? Não. Lá, ao cadastrar a turma, é possível definir quais são os horários que aquela turma terá aula. Então pode ser apenas aula só de manhã, ou apenas à tarde, ou apenas de manhã, com alguns horários à tarde. Você tem flexibilidade para informar isso para o Power Cubos para que ele faça a alocação correta. Vou colocar aqui, vou colocar mais um aqui, mais outro. Vou dizer que este aqui tem horário de intervalo, 16h20 até as 17h10. Salvo e vou colocar mais um. Observe que aqui eu tenho todos os horários. Agora eu vou para professores. Vou adicionar um professor. Vamos me adicionar aqui, Camilo Borner. Nome abreviado. Vou colocar o meu e-mail. Vou dizer a quantidade de aulas diárias, o máximo que eu desejo. Isso é muito importante para aquelas escolas que têm aula nos 3 turnos. Ora, é completamente improdutivo alocar o professor em todos os horários da manhã, todos da tarde e todos da noite. Vocês vão matar o cara. Então, aqui vocês podem colocar que o limite, por exemplo, são 8 aulas, ou são 6 aulas, não importa. Quantidade de horas atividade é aquela quantidade de horas que o professor estará à disposição da instituição, porém, ela não será computada como uma janela. Porque você quer que o professor, de fato, fique à disposição para, por exemplo, receber pais ou, quem sabe, esclarecer dúvidas de alunos, não importa. Se você não utiliza, deixe zerado, não tem problema, mas você pode simplesmente vir aqui e colocar, esse professor tem 1 hora de atividade. E aqui eu defino se eu quero reduzir os dias de trabalho deste professor e o número de janelas. Para que serve essa opção? Imagine que você tem um professor que tem uma certa carga horária, ele tem, por exemplo, 12 horas aula por semana, e você pode alocá-lo em 5 dias ou alocá-lo em 3. Se você quer que o professor vá à escola o menor número de dias possível, selecione aqui em reduzir dias de aula. E se você quer que se reduza o número de janelas deste professor, basta clicar nesta opção. Para que depois, lá na hora de mandar o Power Cubos otimizar, isto é, fazer a alocação do seu horário, este professor seja levado em consideração para diminuir janelas. Por que nós temos essa opção no nível de professor? Porque você pode ter 2 tipos de contratação. Um professor horista, por exemplo, é comum que você queira que se reduza o número de janelas. Agora, um professor que foi contratado 20 horas, 40 horas, não importa se ele terá janela ou não. Afinal de contas, ele estará na escola à disposição da instituição. Então, vamos supor que o Camilo aqui, no caso, é um professor horista. E eu vou salvar. E eu posso adicionar vários professores e posso, inclusive, indicar qual é a cor que vocês querem que este professor tenha atribuída a ele na hora que o Power Cubos monta o relatório, contendo as grades horárias, né, numa visão visual. Vou deixar o azul mesmo aqui, tanto faz. E eu posso adicionar outros professores. E posso ainda pedir a disponibilidade de aula para este professor.
Se eu clicar aqui, ele vai mandar um e-mail para todos os professores cadastrados. Aqui eu tenho apenas um. Eu posso, inclusive, individualmente. Eu quero pegar aqui a disponibilidade do Camilo. Neste momento, foi disparado um e-mail. E o professor, ele recebe no seu celular uma notificação no e-mail dizendo que há uma solicitação de disponibilidade por parte da escola. Eu vou aqui agora acessar o meu celular. Você vai enxergar a minha tela. Eu acabei de receber um e-mail. Vamos lá aqui. Estou entrando aqui no meu e-mail. Vamos ver se chega. Está aqui. Colégio Teste quer saber sua disponibilidade de horários para 2023. Olá, Camilo. A sua instituição de ensino está planejando a grade horária semanal de aulas do período 2023 com o PowerCubos. Por gentileza, clique aqui até dia 25 de 11 de 2022, 23h59, que foi o horário informado dentro do PowerCubos. Informe suas prováveis disponibilidades de horário. Muito obrigado. Vou clicar aqui. E foi aberto este ambiente para que o professor possa lançar as suas disponibilidades. Eu vou fazer o seguinte, eu não posso na segunda, eu não posso na terça. Na quinta-feira eu posso, mas eu não gostaria de dar aula. Então eu vou colocar como indesejado, porque existem 3 opções: disponível, indisponível e indesejado. Eu vou colocar ainda que eu não posso no final da tarde, nesses últimos 3 horários, a partir das 15 horas. Eu posso ainda colocar aqui na segunda-feira, no primeiro horário, também não posso. E vou submeter. Ao fazer isto, PowerCubos recebeu o horário aqui dentro. Opa! Aqui nós temos agora o que foi informado pelo professor. Foi exatamente isso que eu coloquei lá. Aqui está informado pelo professor e eu posso simplesmente dar um aceitar, que ele copia o que o professor informou para aquilo que está em uso pelo PowerCubos. Isso vai ser levado em consideração na hora de montar o horário. Perceba que aqui o horário está de 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10 e assim sucessivamente. Por que está de hora em hora se estes não são os intervalos da escola? E a razão é simples. Neste caso específico, eu cadastrei 2 grupos de horários. Um que começa das 8 horas às 8h50, 8h50 a 9h50, que é do ensino fundamental, e outro do ensino médio, das 7h30 às 8h20. Perceba que é um descasamento de horário. Como é que a gente vai solicitar, como é que o PowerCubos poderia solicitar os horários para o professor com intervalos diferentes? Então, perceba o que o PowerCubos faz. Quando existem mais de um grupo de horários, o PowerCubos passa a solicitar a disponibilidade de hora em hora. Agora, se a sua escola tem um horário fixo, isto é, das 7h30 às 8h20, 8h20, 9h50, 9h10, e de tarde das 13h30 às 14h20 e assim sucessivamente, e não tiver outro grupo de horários, a disponibilidade que vai ser solicitada para o professor será exatamente nos intervalos que a escola fornece os serviços educacionais. Não tem por que oferecer de hora em hora. O PowerCubos só apresenta a disponibilidade do professor de hora em hora quando, e somente nessa situação, houverem períodos que são descasados de horário. Por isso que se a sua escola tiver aula de manhã e de tarde, e à noite, pode ser também, é melhor colocar tudo numa grade de horário só, num grupo de períodos, ter apenas um e não ter 2. Se você tiver 2 ou mais, a solicitação de disponibilidade para o professor será de hora em hora. Continuando aqui, nós temos os locais de aula. E aqui você pode colocar sala 201, sala 202, você pode colocar aqui o ginásio,
E eu posso ainda colocar a quantidade de aulas simultâneas deste local. Se eu não informar nada, o Power Cubos vai presumir que apenas é possível receber uma aula naquele local, o que é o intuitivo, mais natural. Mas vamos supor, neste caso aqui, que o seu ginásio tenha 2 quadras esportivas e pode receber 2 turmas. Ora, se eu colocar 2 aqui, o Power Cubos ele vai saber que é possível alocar 2 turmas num mesmo horário, claro, cada um com o seu professor, porque afinal de contas, aquele recurso físico, ele permite receber 2 turmas. Isso pode acontecer, por exemplo, com um laboratório de informática. O laboratório de informática tem 100 computadores, permite receber 3 turmas. Basta colocar 3 e não tem problema. Posso colocar aqui, por exemplo, ó, laboratório de química. Opa, química. E salvo. Power Cubos também permite que você informe as disponibilidades do local de aula. Então vamos supor que este laboratório de química, a limpeza sempre ocorra nos últimos horários da manhã. Então vamos pôr aqui, que no caso aqui é o início da tarde, ao meio-dia, e aqui final da tarde. Este é o horário de limpeza. Vamos colocar aqui mais um horário, só para ficar bonitinho, enfim. Eu posso fazer isso aqui. Naturalmente, quando o Power Cubos for alocar os horários, ele não vai permitir que uma aula que utilize o laboratório de química seja alocada nesses horários que a grade horária do local está bloqueado. Cadastro de áreas. Isso é muito importante para a escola, principalmente. Faculdade usa muito pouco, mas você pode criar áreas de conhecimento de modo que, ao criar uma disciplina, você atribui a sua área e você pode, portanto, impor limites de carga horária diária para aquela área. Então vamos exemplificar. Vamos colocar aqui, por exemplo, exatas e ciências da natureza. E vou colocar aqui 3 aulas diárias. Para que isto? Para que a disciplina de matemática, química, física e biologia juntas tenham um limite de 3 aulas diárias ou 4 aulas diárias. Por que isto? Ora, porque via de regra é improdutivo você fazer que uma turma de alunos tenha aulas de química e física e matemática numa única manhã, sem fazer alguma mesclagem com língua portuguesa, geografia, história, inglês, enfim. Então posso colocar aqui essa área. Vamos colocar aqui linguagens, limite de 3 aulas. E posso, enfim, atribuir outras áreas. E agora eu vou para as minhas disciplinas. Vamos colocar aqui matemática, nome abreviado. Local de aula. Aqui se atribui um local quando a disciplina utiliza necessariamente um determinado recurso. Matemática, via de regra, acontece na sala de aula da turma, então ela não utiliza este recurso em específico, este local em específico. Mas, por exemplo, a educação física utiliza o ginásio, e é sempre no ginásio. Então, se você informar em educação física que o local de aula dela, no caso, é o ginásio, quando você for atribuir esta disciplina a uma turma, o Power Cubos automaticamente tomará este local de aula como sendo o local default. Aqui a área de conhecimento, ó, exatas, e vou salvar. Vamos colocar aqui a língua portuguesa, LP. Não vou selecionar um local, vou dizer que é linguagens e vou salvar. Perceba que aqui eu posso então colocar todas as minhas disciplinas. Geografia, história, química, física, enfim. Ou ainda no ensino superior, teoria geral da administração, contabilidade 2, bioquímica 3, cálculo 1, cálculo 2. Tanto faz, pessoal. Não é necessário que seja apenas educação básica. Pode ser ensino superior ou um curso técnico sem nenhuma dificuldade. Aqui eu sigo com as turmas. E um ponto importante aqui que eu acabei esquecendo e vou voltar lá para os meus locais. Aqui eu tenho a unidade. Percebam que esses são os locais da unidade 1.
Eu vou editar aqui essa unidade 1 e vou colocar centro. Vamos chamar de unidade centro. STR é minha sigla. E vou salvar. Mas eu posso criar uma outra unidade. Vamos colocar aqui adicionar. Ó, criou unidade 1 porque a outra foi chamada como centro. Eu vou alterar este nome e vamos chamar aqui de unidade Zona Sul, ZS. Vou criar mais uma unidade ainda. Editar. Zona Norte. Unidade ZN. Opa, ZN. Salvo. Percebam que eu tenho 3 unidades. E aqui eu tenho os locais de aula desta unidade, assim como eu posso ter os demais aqui. Caso Zona Norte não tenha nenhuma, vamos criar aqui, por exemplo, a sala 501. Porém, e este é um outro ponto importante no PowerCubos, ele permite que você, a sua escola pode, claro, compartilhar professores entre unidades distintas. Então, na hora de montar o horário, é fundamental que o PowerCubos saiba qual é o tempo de deslocamento entre as unidades para que ele possa levar isso em consideração na hora de alocar tanto professores quanto turmas. E aqui eu faço uma menção especial a turmas. Professor é intuitivo, é óbvio que o professor, para ir de uma unidade para outra, ele precisa de um tempo de deslocamento. Agora, isso pode acontecer com turmas. Eu posso ter, por exemplo, uma escola que tem na unidade 1 a turma acontecendo de manhã e a educação física acontece na outra unidade, que está a meia hora de distância. Ou tem uma aula especial de um terceirão, por exemplo, tem um contraturno, ou itinerários do ensino médio, não importa, ou até uma faculdade. Faculdade é muito comum que exista uma distância entre os diferentes campi. Agora, eu posso ter uma turma em locais distintos, e o PowerCubos também vai levar em consideração que a turma precisa de se deslocar, e não apenas o professor. Se eu clicar aqui em deslocamento, o PowerCubos vai abrir uma matriz de N para N, onde N é o número de unidades. Neste caso aqui são 3 unidades, então são 3 na origem e 3 no destino. Qual é o tempo de deslocamento do centro até a Zona Norte? Dá 30 minutos. Do centro até a Zona Sul, 1 hora. Da Zona Norte até o centro. Do centro até a Zona Norte dá 30 minutos, mas eu posso ter sim um deslocamento distinto, uma necessidade de tempo de deslocamento distinto entre a Zona Norte e o centro, porque daqui a pouco tem uma linha de metrô para ir num sentido e daqui a pouco, sei lá, o horário faz com que o metrô seja mais lento, tá? No sentido inverso, ou o percurso de ônibus, enfim. Eu posso colocar 40 minutos. Vamos colocar aqui da Zona Norte até a Zona Sul, vamos botar 1 hora e 30 minutos. Vamos colocar da Zona Sul até o centro 1 hora. Da Zona Sul até a Zona Norte 1 hora e 30 minutos também. E claro, naturalmente não tem nenhum sentido em preencher a diagonal, porque é a unidade ela com ela mesma, não tem sentido. Então eu salvo. Portanto, o PowerCubos, ao montar o horário, ele levará em consideração esses tempos de deslocamento entre as unidades. Então agora eu vou voltar para as turmas, e aqui nas turmas eu tenho, portanto, consequentemente, as diferentes unidades. Eu posso ter turmas que são intrinsecamente de uma unidade. Isso não quer dizer que uma turma não possa ter, eventualmente, alguma aula em outra unidade. Mas, originalmente, a turma é sim de uma unidade. Então, vamos pegar aqui zona no centro, desculpa, e vamos adicionar a turma 101. Vamos chamar aqui de curso ensino médio, é o primeiro ano, e vou dizer que esta turma tem aulas por default na sala 201. E a faixa do seu horário aqui é o ensino médio. Salvo. Perceba que eu tenho aqui a turma 101. Poderia ser 1A, 1B, não importa. Esta escola trabalha com 101, 102, 201, 202 e assim vai. E aqui eu posso seguir adicionando as turmas, mas eu posso também, e eu recomendo que você faça isso, adicionar primeiro as aulas dessa turma. Porque aí
eu vou na turma 101, mando duplicar e crio a 102, que seria a segunda turma do ensino médio. Então vamos aqui, em aulas, e vamos adicionar as aulas desta turma aqui. Vamos colocar aqui 101, vamos colocar a disciplina de língua portuguesa, dizer que o professor é o Camilo. A quantidade de aulas que esta turma tem por semana, são 5 aulas por semana, o máximo de aulas diárias desta turma, 2 aulas. Por default veio 201, porque a turma 101 tem aulas na 201. Quantidade máxima de dias de aula. Isso é muito utilizado em ensino superior e cursos técnicos, principalmente. Na educação básica é muito mais difícil. Para que serve isto? É quando você quer concentrar as aulas de uma disciplina num único dia ou em apenas 2 dias. Exemplo, Teoria Geral da Administração. São 4 aulas por semana. 4 aulas tem numa noite. A instituição pode desejar colocar esta disciplina num único dia e não em 2 ou 3, para que o professor vá à instituição apenas uma vez por semana e a turma também tenha aula apenas uma vez por semana. Então, se eu coloco um aqui, ele vai concentrar as aulas daquela disciplina em um dia só, ou 2. Neste caso aqui, eu estou falando de língua portuguesa, tem 5 aulas por semana, e eu quero que seja dividido em 2, 2 e 1. Eu quero no máximo 3 dias. Então eu posso colocar 3 aqui. Agrupamentos de aulas, indiferente, desejável aulas duplas e aulas separadas. Neste caso, eu estou falando de 5 aulas por semana e eu quero que aconteçam em duplas, 2, 2 em 1. E essas 2 no mesmo dia, eu quero que aconteça uma depois da outra. São aulas duplas, aulas geminadas. Então eu posso colocar aqui como aulas duplas. Mas eu posso também colocar aulas separadas. Tem instituição que prefere ter matemática no segundo período da manhã e depois no quinto ter um intervalo de aulas. Então é só indicar isso para o PowerCubos que ele vai fazer isso, vai levar isso em consideração na hora de montar o horário. Então neste caso eu quero isso aqui. Vou salvar. Eu vou adicionar uma outra disciplina, mas eu vou ter que ter outro professor aqui para poder fazer isso. Vamos colocar aqui em professores. Vamos adicionar aqui a Carolina. Carol. Reduzir, reduzir. Salvar. Vou voltar aqui para as aulas. Vou adicionar e vou colocar a turma 101. 5 aulas por semana também, 2, vou dizer que a disciplina é matemática, sala 201, a professora é a Carolina, no máximo 3 dias, também vou querer aulas duplas. Aqui tem outra flag, permitir aulas em dias consecutivos. Via de regra, é bom deixar desmarcado. O que é melhor, ter aula segunda e terça de matemática ou segunda e quinta, segunda e quarta? Via de regra, é melhor espaçar no tempo. Então eu deixo desmarcada essa flag e salvo. Perceba que eu tenho nesta turma agora 2 disciplinas. Se eu voltar aqui em turmas, eu tenho a quantidade de aulas, 5 de matemática e 5 de física. De língua portuguesa. Eu posso agora criar a turma 102, que também é de primeiro ano de ensino médio, fazendo o seguinte, eu tenho este botão. Aliás, antes disto, eu vou ver o horário. Perceba que esta turma acontece de manhã. Agora, vamos supor que eu tivesse alguns horários de tarde para o ensino médio. Eu poderia vir aqui, períodos, ir no ensino médio. Vamos supor que tem os itinerários, por exemplo, do ensino médio. Vou adicionar aqui, que acontecem à tarde. 13h30 às 14h20. Turno tarde. Salvo. Vou adicionar mais aqui, mais uma, vou deixar o horário do intervalo, 16h20 até 17h10, salvo, e vou adicionar mais um horário. Perceba que eu tenho agora tudo isso aqui. Naturalmente, quando eu fiz isto, abriram-se mais opções para o professor.
No caso aqui, ele já tinha colocado até 18 horas, porque o ensino fundamental tinha até 18 horas. Isso é uma coisa muito importante também. Tem muito cliente que pergunta, poxa, mas por que não mostrou os horários do Camilo, já que ele dá aula só para o ensino médio e não para o ensino fundamental? É que vamos lá, quando se monta o horário, não necessariamente o professor foi alocado. Então, quando se pede a disponibilidade horária para os professores, não necessariamente a escola sabe para que turma ele vai dar aula. Então, como o PowerCubos não tem como ter essa informação anteriormente, ele precisa pedir a disponibilidade horária de uma forma geral, de uma forma genérica. Por isso que ele pede das 7 horas às 18 horas, porque são os horários a hora cheia mais próxima do início, anterior, que embarca todas as aulas iniciais, e as finais. O ponto é que o PowerCubos ele verifica qual é o horário mais cedo e o horário mais tarde. E ele pega a primeira hora cheia do horário mais cedo e pega a hora cheia posterior ao último horário. E ele preenche esta grade aqui de forma automática, de hora em hora. Por isso, esta é a melhor forma e a mais segura de pedir as disponibilidades horárias, porque afinal de contas nada impede que você pegue um professor que estava inicialmente previsto para dar aula apenas no ensino médio, você acabe alocando ele no ensino fundamental, por uma questão de conveniência da escola. Vou fechar aqui, voltar para as aulas, aliás, voltar para as turmas, e aqui neste caso, observe que eu vou ter agora a aula de manhã e de tarde. Agora vamos supor que esta turma não tem aula à tarde, então eu posso bloquear aqui. Porém, não é que não tem aula à tarde, o itinerário acontece à tarde. E vamos supor que os itinerários aconteçam nas terças e quintas, nestes 4 intervalos aqui. Então o que o PowerCubos vai fazer? Vai levar em consideração esses horários aqui para alocar as aulas desta turma, da 101. Agora, se eu salvar e eu quero simplesmente replicar esta turma, transformando ela na 102, eu faço aqui, nova turma, 102, e eu digo que tem aula na 202. O que o PowerCubos vai fazer com isto? Ele vai duplicar todas aquelas aulas, vai duplicar também as disponibilidades horárias, da 101 para 102, porém, a sala, tudo que está na sala 201, ele vai jogar para 202. Mas ele não fará isto com aquelas aulas que estão alocadas em locais especiais. Por exemplo, ginásio. Então a educação física está no ginásio. Ele não vai colocar na 202, ele vai deixar no ginásio. Porque afinal de contas é um local especial. Vou duplicar. E foi duplicado aqui, ó, com 10 aulas. Se a gente voltar para as aulas aqui, eu tenho todas as aulas que eu cadastrei na 101 e na 102. Se eu filtro aqui 101, ó, percebam, só língua portuguesa e matemática. Se eu vou para 102, também língua portuguesa e matemática. E este filtro aqui permite que eu selecione por turma, por professor, só as aulas da Carolina, por local, só as aulas na sala 201, ou ainda por disciplina, apenas matemática, ou, claro, toda a combinação de turma, professores, locais e disciplinas. Feito isto, a gente tem condição plena de montar o horário, de mandar o PowerCubos fazer a alocação. E para isso eu vou sair deste projeto e vou ir para um projeto que já tem os dados carregados. Vou alterar o projeto aqui, ele volta para meu painel de projetos. E eu vou entrar nesta escola exemplo, que tem 18 turmas, 32 professores e 24 locais. Observe que agora é exibido uma dashboard que mostra um panorama da minha grade horária. A quantidade de turmas, a quantidade de grupos de aula, grades horárias que foram geradas, disciplinas, professores e locais. E ainda eu tenho um conjunto de dashboards, de gráficos, que me dão uma visão do que foi feito neste meu projeto.
Então observem que aqui eu solicitei os horários para os professores. 24 enviadas e 8 e-mails inválidos. Aqui eu tenho índice de respostas. Quantos professores responderam e quantos não responderam. Indicadores básicos de alocação de aulas, dias de trabalho, quantidade de janelas, os diferentes processamentos, quantas horas de janela semanais cada grade obteve, quantidade de aulas duplas de acordo com o que foi demandado. Então aqui tinha 170 solicitações. A melhor de todas foi a grade C e a grade D, que das 170 demandadas, ela acabou alcançando 166. Isso quer dizer que 4 solicitações não foram atendidas. Aqui apenas 2 projetos eu solicitei, 2 grades eu solicitei para se atender. Aliás, desculpa, nas 3. Aulas diárias por disciplina. Aqui a grade C, a grade D e a grade E, o PowerCubos conseguiu atender todas as solicitações de respeito ao limite de aulas diárias por disciplina. Já na grade A e na grade B, o PowerCubos ultrapassou esse limite. Por que ele ultrapassou? Por que às vezes ele ultrapassa? Porque você, quando monta o horário, você informa quais são os objetivos da sua otimização. Vamos então aqui em grades. Eu tenho a possibilidade de ter 5 montagens de grades horárias. Isso não quer dizer que você pode montar 5 vezes, você pode montar quantas vezes você quiser. Mas o PowerCubos mantém sempre 5 resultados gravados para que você possa, inclusive, comparar lá nas dashboards. Eu vou eliminar um deles aqui, vou excluir e vou adicionar do zero. Vou adicionar a grade E. Observe que ela não foi otimizada. Se eu entrar nela, eu tenho 482 aulas, ou melhor, grupos de aulas não alocados. Alocações indesejadas, indisponíveis, janelas, tudo zerado, porque naturalmente eu não aloquei nada. Se eu clicar no botão otimizar, PowerCubos me dá 9 opções de 9 objetivos possíveis que eu posso levar em consideração na hora de montar o horário. E você que vai definir a prioridade disto. Vamos supor que neste caso aqui, eu quero que as aulas diárias por disciplina seja a minha primeira opção. Segunda opção, eu quero janelas. Terceira, aulas duplas. Quarta, eu quero aulas diárias por professor. E quinto, dias de trabalho. Vamos supor que eu quero apenas isto. O que o PowerCubos vai fazer? Primeiro ele vai montar o horário. Ele vai procurar encaixar todas as aulas em um determinado dia e horário, de modo a atender todas as demandas de cargas horárias de disciplinas, visando atender as disponibilidades dos professores, dos locais, das turmas, e inclusive das aulas, que é um ponto que eu nem abordei, mas é um ponto posterior que já fica o alerta aqui, que é uma questão que você pode levar em consideração. O PowerCubos vai tratar de alocar tudo atendendo todas as disponibilidades, mas pode sim acontecerem violações. Pode acontecer do PowerCubos alocar um professor no horário disponível. Por que isso pode acontecer? Porque daqui a pouco não existe uma opção possível. Então o PowerCubos sim viola uma determinada disponibilidade como uma forma de indicar a você, ao usuário, que você precisa fazer alguma negociação mais fina com algum professor ou com um grupo de professores para que você tenha a possibilidade de montar um horário que atenda a todos a contento. Montando o horário, o PowerCubos ele vai passar a atender estes objetivos. E o primeiro da fila é este aqui, neste caso específico, aulas diárias por disciplina. Então, o que o PowerCubos vai fazer? Ele vai rearranjar os horários de modo a respeitar a quantidade de aulas diárias indicadas para cada disciplina que você informou lá ao cadastrar as aulas. Então, língua portuguesa, máximo de 2 aulas, tinha 3, 4, ele vai tentar respeitar o limite de 2 aulas.
Química, limite é 3, vai respeitar 3. Educação física, o limite é uma aula só por dia, vai respeitar o limite de uma aula. Ele vai fazer isso para tudo. De modo a concluir este processo quando ele conseguir atingir o menor número possível de violações a este objetivo. Então, é a quantidade de aulas diárias que ele não consegue respeitar. Exemplo, 2 aulas diárias de língua portuguesa e daqui a pouco meteu 3 aulas num dia e excedeu uma. Este uma é um limite que foi excedido. O PowerCubos vai tentar zerar isto. Pode não zerar? Pode. E se ele não consegue zerar, é porque não existe possibilidade melhor do que esta. Agora, via de regra, aulas diárias por disciplina ele consegue zerar. Então, quando ele zera, ele parte para o segundo objetivo. Neste caso, o objetivo aqui é o número de janelas. E aí o PowerCubos vai rearranjar os horários de modo a zerar ou tentar zerar o número de janelas sem prejudicar o objetivo alcançado anteriormente ou os objetivos atingidos anteriormente. No caso aqui é um só. Então, ele não vai procurar diminuir janelas violando a quantidade de aulas diárias por disciplinas que já foi atingido na rodada anterior. E assim sucessivamente. Quando ele partir para o terceiro objetivo, que são as aulas duplas, ele vai respeitar o melhor valor obtido de janelas e o melhor valor obtido de aulas diárias por disciplina. E assim ele vai fazendo. Naturalmente, se você adicionar mais objetivos, o processamento vai ser mais demorado. Uma grade horária, por exemplo, com 40, 30, 40 turmas, e com vários objetivos, 8, 9, pode demorar de 1 a 2 horas para ser processado. Agora, se você colocar o menor número possível de objetivos, ou até nenhum objetivo, o PowerCubos vai fazer isto em minutos. Observe aqui, eu tenho 12 horas e 31 minutos, vou mandar otimizar esta grade horária. Quando finalizar, nós vamos ver o horário final aqui. Eu vou pausar o vídeo, porque não tem sentido a gente ficar se olhando enquanto o PowerCubos está otimizando. 12h e 33 minutos. Foram necessários 2 minutos para que o PowerCubos montasse uma primeira versão de grade horária sem nenhuma preocupação em atender um objetivo. Isto é, diminuir janelas, atender aulas duplas, manter aulas separadas, enfim, nenhum dos 9. Vamos olhar o resultado aqui. O PowerCubos oferece uma dashboard, colocando aqui, janelas está zerado porque eu não pedi para diminuir o número de janelas, mas se tivesse aqui para diminuir o número de janelas, ia obter a quantidade de horas de janelas. Mesma coisa com aulas duplas. Aulas diárias por disciplina, ele sempre mostra o resultado. Tá? Mas vamos lá. Se eu olhar aqui todas, eu tenho aqui ensino médio, segundo do ensino médio, terceiro, 4º ano do ensino fundamental, enfim, tem todos os horários montados. Se eu voltar aqui na lista de grades, eu posso ver outras grades. Vamos observar essa aqui. Grade A. 16,55 janelas, 43 aulas duplas, 18 aulas diárias. E aqui eu tenho o resultado. O PowerCubos, ele permite que vocês possam compartilhar aulas entre turmas diferentes. Percebam aqui neste caso que eu tenho o 1º ano do ensino médio com 2 aulas de inglês, uma com a Greta e uma com o Rui. E o ensino médio, o 2º do ensino médio, também eu tenho aula com a Greta e aula com o Rui. O que essa escola aqui em particular faz? Eles têm 2 aulas de inglês, um para iniciante e um intermediário. E aí eles mesclam os alunos do 1º ano com os do 2º ano, onde uma parte tem aula com a professora Greta de inglês iniciante e a outra parte tem inglês intermediário com o Rui. Por isto, estas aulas estão compartilhadas. Se eu clicar aqui,
estão compartilhadas esse grupo de aulas. Isto permite que eu possa, por exemplo, no ensino superior, tomar, por exemplo, o primeiro semestre de contabilidade e o segundo semestre de contabilidade de administração, fazer com que eles tenham aula de economia A juntos, as duas turmas. Eu posso unificar. Posso também fazer um split. Exemplo, eu tenho o curso de engenharia elétrica, tem a disciplina de eletrônica, onde um determinado dia, metade da turma vai para uma aula de laboratório com o professor e a outra metade vai com outro professor. Então a turma é subdividida em 2, ou quem sabe 3, 4, 5, não importa. Então é possível fazer rearranjos deste tipo para atender turmas que se unificam, turmas que se subdividem e turmas que se unificam e se rearranjam em outro subconjunto de turmas. Então tenho 5 turmas que elas se reagrupam e são subdivididas em 3 grupos de turmas. Em geral, pessoal, isto é o Power Cubus. Eu tenho certeza que o Power Cubus vai poder atender, sim, a sua demanda de alocação de grade horária. Você pode, aqui como eu te mostrei, levar em consideração deslocamento de horários, deslocamento de professores, melhor dizendo, entre unidades distintas. Você pode levar em consideração horários descasados. Você pode agrupar turmas diferentes em determinadas disciplinas. Você pode fazer um split de turmas entre disciplinas distintas. Você pode alocar aulas diferentes num mesmo local de aula. Você pode diminuir o número de janelas, diminuir o número de dias de trabalho do professor, atender aulas duplas, aulas separadas, concentrar aulas num determinado dia da semana. Você pode espaçar as aulas em diferentes dias da semana, distribuí-las, né, ao longo da grade horária semanal. Você pode ainda respeitar o limite de aulas diárias de uma disciplina, de uma área de conhecimento, de um professor. E tudo isto a gente lhe oferece sob 3 planos. E aí nós vamos entrar aqui na parte comercial do Power Cubus, onde nós temos os diferentes planos. Plano Standard, Plano Advanced, Plano Premium. É importante que você veja quais são as demandas que a sua escola precisa ter através do Power Cubus para poder escolher o plano certo. E claro, você contrata de acordo com o número de turmas. Se a escola é pequena, naturalmente você vai utilizar o poder de otimização de uma forma muito menos intensa de uma escola que tem 100 turmas. Então existe uma proporcionalidade de acordo com o número de turmas que a sua escola tem. Em algum lugar do site você tem a opção para comprar um plano sob uma condição especial feita por esta página em especial. Clique, faça sua compra, te esperamos lá dentro do Power Cubus. Vem fazer horário com a melhor ferramenta do Brasil de montagens de horários escolares. Um abraço!